Bom dia a todos. Vamos iniciar a gravação agora da reunião 108, reunião ordinária 108, no dia 5/8/2026, às 10 horas, no Conselho Municipal de Integração e Direitos da Pessoa com Deficiência de Mongaguá. A gente vai iniciar com a abertura da reunião com a leitura da ata da reunião passada. Todos leram a reunião passada? Vocês querem que eu faça a leitura? Todos de acordo? Eu não estava, se você puder. Eu não estava. Está no grupo, mas se quiser eu faço a leitura. Vamos lá. A última reunião, 107. Foi no primeiro dia do mês de julho. Fizemos a apresentação, a iniciação. Eu retornei a pauta referente à vacância das representações da Secretaria Municipal junto ao Conselho, bem como a vacância do cargo de segundo secretário, e ficou deliberado que encaminhará um ofício que foi encaminhado, cobrando a indicação dos representantes, ressaltando a importância de que a representação contempla as pessoas com deficiência. E sabe, foi isso. A Fran sim tem um relatório para ser passado no dia de hoje, referente aos ofícios que foram enviados. Na sequência, participou da reunião Neuris Lima, presidente do Conselho Municipal do Idoso, apresentado pelo conselheiro Dário, que expôs preocupações relacionadas à situação dos idosos com deficiência no município, destacando a necessidade de fortalecimento das políticas públicas voltadas a esse público. Prosseguindo, foram discutidas questões relacionadas ao transporte e aos prestadores de serviços, especialmente quanto aos procedimentos para a renovação e emissão de carteirinhas de transporte, bem como as dificuldades enfrentadas pelos usuários em razão da burocracia existente. Como encaminhamento, foi sugerido o envio de ofícios às empresas do transporte municipal e intermunicipal, bem como as plataformas de transporte por aplicativo, como o Uber e 99, convidando-as para a participação de reunião conjunta ao Conselho, visando debater as dificuldades comuns enfrentadas pelas pessoas com deficiência e pelos idosos. Na sequência, a conselheira Sônia informou que convidou todos os presentes para participarem da Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada no dia 3 de julho, foi naquela própria semana que eu acho que todo mundo foi. Em seguida, a conselheira Francislene apresentou ao plenário as propostas elaboradas para a Conferência Municipal de Saúde, solicitando sua apreciação e aprovação para que fossem encaminhadas em nome do Conselho durante o evento. Na mesma ocasião, solicitou sua inclusão na Comissão de Saúde do Conselho, pedindo que foi acolhido pela coordenadora de comissão, conselheira Sônia. O conselheiro Dário questionou a forma de participação institucional do Conselho na Conferência Municipal e sugeriu que o Conselho fosse oficialmente convidado, por meio de ofício, para indicar seus representantes ao evento. A conselheira Débora apresentou a relatório de atividades referente ao primeiro encontro formativo da Rede Municipal de Mongaguá na área de educação especial inclusiva, caminhos da inclusão, entregando a cópia do documento ao Conselho. Na sequência, a conselheira Francislene informou sobre a devolutiva recebida da concessionária Novo Litoral, a CNL, comunicando que a empresa já havia iniciado contato com as pessoas cadastradas e estava providenciando o transporte para garantir a travessia segura durante as obras nas passarelas. O conselheiro Dário complementou a informação realizando a leitura da mensagem recebida da concessionária, informando inclusive que também foi um dos contemplados pelo serviço de transporte.
Ainda sobre esse tema, a conselheira Francilene reafirmou que continuará acompanhando os desdobramentos das ações junto à concessionária no litoral, mantendo o plenário informado acerca da evolução das medidas adotadas na oportunidade, informou o relatório de atividades da Comissão Permanente de Acessibilidade, Mobilidade Urbana e Transporte, referente às ações desenvolvidas e ao acompanhamento das obras das passarelas e do transporte disponibilizado pela concessionária. Passa a integrar a presente ata como anexo 1, para todos os fins de direito, ficando sua íntegra incorporada ao presente documento, bem como disponibilizada aos conselheiros por meio do grupo oficial de WhatsApp do Conselho. Como encaminhamento final, foi sugerido o envio de ofícios convidando os vereadores do município de mais órgãos públicos a participarem das reuniões do Conselho, bem como a intensificação da fiscalização das condições de acessibilidade na Avenida Marinha. Na oportunidade, a conselheira Débora comentou sobre sua participação em um podcast no qual abordou temas relacionados à acessibilidade e ao funcionamento do Conselho. Por fim, os conselheiros Dário e Débora relataram acompanhamento de uma denúncia encaminhada ao Conselho, informando que todas as providências cabíveis foram adotadas pelo Conselho em conjunto com o CRAS e a Assistência Social da Saúde. Nada mais havendo a tratar, e após a aprovação de todas as deliberações constantes da pauta, o vice-presidente agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião e determinou a lavratura da presente alta e, após lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Certo? Tem os anexos aqui, esse é o da última também. Todo mundo de acordo? Tudo certo? Sim. Quanto à composição da mesa diretora e vacância do segundo secretário, a gente vai guardar novamente a presença dos responsáveis das secretarias da parte do município, que ainda não se apresentaram. A gente vai ver junto com esse ofício que a gente vai mandar, se vão ter respostas quanto a quem são os nomes. Né? Quem tem daqui Educação. Mas vai trocar. Vai ter você vai ser lateral. Vai ser o aqui, porque a dona Marta vai resolver colocar tudo no segmento. Entendi. Colocar o link da. Perfeito. Se no setor tem. A Andréia é na parte. A Andréia é deficiente também. Na assistência social. Do social. Quem tem uma participação mais ativa, quem Sim, mais da sabe da parte dificuldade, perfeito. Inclusive, alguma vez, todo dia, sabe da conta do processo. Nossa, gente, eu coloco um problema sério. Não pode falar. Então, eu volto a bater de novo na mesma tecla, de deficiente, de idoso. Eu volto a bater na mesma tecla. Não está tendo fiscalização, tanto por parte da Guarda Municipal, quanto por parte do trânsito. Então, assim, eu gostaria que eu não sei o que a gente faz mais. Eu não sei, é uma falta de respeito, uma falta de respeito. As rampas, tem uma rampa ali de frente à igreja, de cadeirante, que está ali toda esburacada, está um absurdo. O próprio conselho diz que o que a gente tem que fazer é fazer os ofícios, né, de forma oficial, vai chegar até os superiores para eles decidirem como vão reagir. Você tem reunião, por exemplo, hoje, feita, e a gente vai tentar ao máximo se comunicar, mas o melhor funciona é a gente oficializar essas coisas, porque se a gente oficializou no mês
passado, por exemplo. E isso não acontece por meses, a gente tem sempre aquele documento oficial para explicar que a gente já pediu aquilo há muito tempo, e aí quanto mais o tempo passa, mais complicado fica por não ter. Eu acho que a vaga de fiscalizar a vaga de deficiente e de idosos, eu acho que quando eu vou para a rua, eu lembro de idoso também, porque eu estou já lá no caminho também, entendeu? Eu acho que não foi um ofício para o trânsito nem para a guarda, eu acho que não foi, acho que foi só falar de reunião. Então eu gostaria, se possível, falar daquele jeito, né? Que ela vai fazer a leitura ela vai fazer a leitura. Ele acabou de fazer a leitura da ata. Não, a leitura do relatório de Mas ela disse que não lembra do coisa. Mas realmente na ata estava falado, foi falado que ela disse sobre isso. Então, o que aconteceu? Eu fiz, expedi todos os ofícios, foram 13 no total, só 2 da ciência, mas ainda, tipo assim, não me mandaram que vai ser feito. Eu fiz assim, eu fiz deixa eu colocar, vamos fazer por etapa. Dia 28/7, eu fiz a Secretaria de Obras, tudo que foi aprovado pelo Pleno, né? Vou fazer só pela tabelinha. Eu fiz dia 28/7, eu fiz a Secretaria de Obras. Dia 28/7 também ainda fiz a do esporte, a Secretaria do Esporte. Eu fiz o ofício encaminhado para a Secretaria que estava fazendo, chamando, que são para os representantes para ocupar, né, para poder fazer a promoção da nível diretor. E os que estão faltando é o quê? O que estava faltando na nossa reunião era a Secretaria do Esporte, assistência social. É só essas duas, tá? Trânsito, né? Não, era só obras públicas. Só estava faltando 2. Por quê? Na verdade, a nossa composição são em 5 secretarias que estão lá. Então, quer dizer, a saúde está presente, a educação está presente, a assistência social está presente. Quem mais? A Semutran teve presente também. Eu oficializei todos que estavam faltando. Eu oficializei a Secretaria de Obra, a da Ciência Social, a Secretaria do Esporte, eram as 3 que estavam faltando, certo? Aí enviei também, foi feito também, foi licitado também na reunião passada da associação. O pessoal lembra falou assim, enviar o convite para os legisladores, a participar da reunião, para falar que a gente existe e estamos abertos para conversar com vocês. Então foi enviado esse ofício, eu enviei para o presidente da Câmara, mesmo em recesso, mas eu enviei para o presidente da Câmara e concorda para todos os vereadores. Entendeu? Foi publicado todos, estou aguardando resposta. Enviei para a UPA e para a 99, também eu fiz o ofício, enviei também, só que eu estou tendo um impasse, vou explicar. E o do transporte, eu enviei pela empresa, a nossa municipal, que é a Translocado, né, com tudo que foi solicitado aqui, a respeito de carteirinha, a respeito de todas as denúncias que foram feitas aqui. Entendeu? Fiz o da Concórdia para ser multado, o da Translocado. Fiz também o da Piracicabana, a solicitação também, a mesma coisa, fazendo a solicitação da interlocução, que não adianta também chegar só falando, a interlocução, para que eles venham participar, ou um representante, ou um alguma coisa, falando das necessidades que foram solicitadas aqui, que eu enviei para lá também. Então, todos eles, já fui enviar, todos os 13 ofícios que eu enviei. Só 2 eu tive um ok, só deram ciência, mas ainda não me falaram o que vão fazer. Né? Enviei para o gabinete da prefeitura também, no caso da solicitação de apoio ao nosso trabalho que está sendo feito, para entrar na parceria da introdução, porque nós temos muitas coisas para fazer por aí. Agora, ultimamente, designar alguém para participar, alguma coisa, e também que foi enviado para as secretarias também, para os representantes de cada órgão o conceito, que são as vacâncias. Na verdade, essa forma tem que falar também com a prefeita. Eu fiz o gabinete dela, eu fiz os demais secretarias. Fiz também o CARTESB, né, que é a que fiscaliza, né, os órgãos intermunicipais. Então, eu fiz também uma interlocução, eu achei necessário ter feito, porque não adianta eu só comunicar só a empresa, como é que é, Piracicabana, e não comunicar quem fiscaliza ela, certo? Eu guardando também. Eu fiz também da Secretaria de Saúde, eu
mas que esse documento seja levado, né, que seja anexado, né, no final do relatório deles, que o Conselho participou, entendeu? Pelo que eu percebi lá, e a sua do presidente, eu pensei que o Conselho ele só tinha antes, só o Conselho da Comissão Constitucional. Só para simplificar, Deixa eu fechar aqui o negócio. só para significar que a Fran, referente à questão da dona Sônia, a petição dela, a dona Sônia, dia 31, a conselheira brasileira, ela enviou ao o Conselho Municipal enviando um ofício 18 de 2026, tá? Referindo o ofício de deliberação aprovada pelo plenário do Conselho durante a 107ª reunião ordinária, realizada em 1º de julho, tem por objetivo a solicitação da realização de vistoria técnica das condições de acessibilidade na Avenida Marina, tá? Visando o fortalecimento das ações de acessibilidade e mobilidade urbana e inclusão do município de Jundiaí. Então, só mediante a petição da senhora, mediante a petição. Das pessoas com deficiência que estão impedidas de ir para a PAI porque tiraram o transporte deles. Passados 28 anos, eles não são mais alunos, então nós temos que tratar a personalidade cronológica e não a idade de cada um. E os pais não têm condições, então o ônibus passa por Mas ela vai foi feito um convênio, 2 anos, que acabou, e depois não passou de zero. Não, o filho dela, ele transporta alunos que estão no décimo. Alunos que perfeito, continuidade. Então, o que acontece? Eles entendem que a idade cronológica funciona no unitário. Tem pais aí que estão 4 travessas, 5 travessas longe da pista, o ônibus não passa com aquela velocidade necessária para que eles cheguem na praia em tempo pago, e quando chegam, começa a ficar na praia, passando fome lá, então fica ser assistido para voltar para casa usando o transporte, a carteirinha de gratuidade, porque eu não tinha dinheiro para pagar com isso. Então, ontem estive com o programa das pais da mãe, representando as mães da pai, mais 2, e nós tivemos um pai lá. E ele olhou para a gente e pai, nós vamos transformar a pai em 7 dias, acho que já foi transformado em 7 dias, para a posição de cabeças, e tenhamos condições de receber proventos do governo federal para dar condições que esse projeto seja definitivo, não como foi feito antes. Porque há 2 anos acabou e aí a gente vai atrás. Então, o Edson está bem interessado em ajudar a gente nesse sentido. Aliás, acho que seria interessante convidar ele para uma participação na próxima vez que nós tivermos no conselho, para a gente alinhar com ele. Eu vou pessoalmente falar com ele, para que ele venha, para que a gente possa alinhar, porque assim, nós não podemos trabalhar paralelo. Somos cidadãos dele, temos que participar do conselho. E assim sendo, temos populações competentes para que temos as condições, nós somos na contramão. Eu vejo o deficiente como deficiente, nós somos deficientes. Nós temos que abrir espaço para o deficiente, a gente está aqui, eles caminham como nós caminhamos. Então, quando eu entendi essa questão, eu posso contribuir. Estou aliada para os mães e a gente vai. Com certeza. Então, nós fomos selecionar todas as secretarias. Então, ela precisa muito desse documento que ela falou, porque eu vou passar para ele para ele. O ofício é Vou tirar o ofício. Porque eu posso, é fundamentar, já foi decidido. Fundamentar para a função da justiça certa para prejuízo. Então, está falado na própria ata, que eu enviei cedo, também já tinha enviado a própria ata para todos os documentos lá, tudo foi enviado, todas as secretarias, e tudo o que ficou acordado é o que eu falei, foram 3 ofícios feitos e enviados. O que foi decidido na reunião passada
oficializei e enviei, então agora está nos transportes. Eu dois só ciência, não me deram entrada de formação completa. Porque assim, todos foram convidados a participar desse reunião hoje. Eu enviei, eu fiz assim, eu fiz o ofício, além do ofício, eu anexei junto o calendário de reunião da gente. Entendeu? Então quer dizer, todos estão cientes das nossas reuniões. A gente não pode obrigá-los a participar, mas oficializar convidar. O nosso acordo na última reunião foi o quê? Está convidando, todas as reuniões está convidando. Então foi o que eu fiz de ofício. Isso que E agora nós temos que aguardar. com as datas das reuniões. Não, se sobre esse ponto da semana, pai, eu preciso desse número de documento da EPI ali, porque eu quero pedir que, como a prova está e tem resposta para o conselho, não tem resposta para mim, é para o conselho. Eu não respondo sozinho, respondo para todos vocês. Tudo bem, a gente manda. A gente Pode manda. convite breve. Isso. Roberto. Hoje a gente está com a presença do Roberto. Eu represento a Transbocab, tá? Eu sou o coordenador de tráfego da empresa e pedi para mim vir aqui porque também tem interesse em atender o que vocês necessitam. Às vezes não vai ser respondido a pronto, é tudo estudado, tudo verificado, hoje os veículos são todos adaptados, né? E aí a gente quer ver a dificuldade e aonde a gente pode ajudar. Que bom pelo senhor. Bom, já surtiu efeito ofício, você viu, né? Alguém recebeu. Bom, São pode seguir com tudo. a sessão de diversas informações, do jeito que para o ônibus, o idoso, o deficiente, eu acho que precisa estar também orientando o motorista, né? Porque se o idoso desse, um deficiente, cai, bate a cabeça, não vai ter prejuízo para a empresa também. Então, você tem que orientar o modo de para. Eu, domingo passado, eu fiquei olhando o senhor deficiente visual, tem dificuldade para descer. Porque às vezes eles param muito longe de cada dia. Isso é um trabalho que eu estou fazendo com o Paulinho, da Semitran. Para quem não sabe, eu trabalhei muitos anos em transporte alternativo, né, André? Eu trabalhei aqui quando não existia nem ônibus e hoje fazem 4 meses que eu estou nessa empresa. A empresa, como vocês viram, está investindo na cidade, né? Então, os veículos, tudo. E tem muita coisa errada, né? Então, por exemplo, vou te citar um ponto. Se vocês pegarem aquele ponto da colônia de férias, Eu já reclamei daquele ponto. Viu? Você tinha falado. a pessoa imagina que dirigir um ônibus, ao estacionar ele, é simples, não há podagem de árvores, todas essas coisas. Então, o motorista ali, ele trabalha ali, eu vou usar a palavra estresse, mas tentem me compreender. Ontem mesmo, vocês repararam as novas vans que foram entregues, né? Em frente às escolas, a gente para no meio da rua. E não é agora 2026. Eles colocam, professores colocam carros na frente das áreas, bicicletas. Então, assim, a gente para onde mais a gente está próximo a desembarcar esse passageiro com segurança. Motorista, hoje os veículos, abriu a porta, ele trava os freios. Tem motorista que sai do volante para ajudar esse. Hoje nós estamos com um grupo muito bom de motoristas educados, né? E nós também tem essa dificuldade, às vezes, ali de estacionar esse ônibus no local, que nem já foi sugerido por mim, a Marina, por exemplo, não poder ninguém estacionar do lado direito. Gosto também, faz anos. Sabe por quê? Porque o ônibus ele vem numa linha reta, não só o deficiente, qualquer pessoa. Ele encosta, mas não tem. Entendeu? Já foi falado isso no departamento de trânsito, já foi oficializado e não muda. Lá no ponto final da divisa, se vocês repararem, ontem me ligaram sobre isso, antigamente tinha um ponto da MTU totalmente coberto, ele era elevado, que nem o ponto do antigo Cuca, ele é elevado, porque o elevador já fica na altura e embarca. Não, eles são baixos e você... Cadê aquele ponto que tinha da MTU?
que era muito bem construído, aí viraram a mão. Hoje é só conseguir ser rebaixado daquela pessoa que morava. Então, assim, a gente também aguarda as melhorias, porque a gente também trabalha nisso, né? Recentemente derrubaram um senhorzinho lá no Regina Maria, perto ali da Dom Pedro, por causa de um buraco. O buraco está lá. Hoje o ônibus passa direto dessa rua por causa para não derrubar ninguém. Então, assim, quando existe a coisa certa ali de fazer, tudo demarcado, tudo, para nós fica fácil, porque os equipamentos estão lá. Os veículos estão ali com os elevadores, né? Com o sistema totalmente assegurado. A gente está falando assim, não só os elevadores, os ônibus comuns. Sim. Porque às vezes o idoso tem dificuldade para descer, o deficiente tem dificuldade para alcançar. Então, é o que eu estou te falando. Pode reparar, no outro ponto, é muito próximo do estacionamento de um veículo, você não tem um ângulo, muitas vezes o motorista ele para, o ponto é aqui, né? Vamos dizer aqui, ele para assim. Mas por quê? Porque ele não tem ângulo aqui, ó, para ele parar. Esses estacionamentos, aqui não estou explicando para a senhora. Repara aquele ponto da colônia. Bem próximo ao ponto, tem uma faixa. Quando o ônibus vem, ele não tem ângulo para ele estacionar reto, a 15 centímetros da guia, para que a pessoa já desça na guia. Isso a senhora pega em quase 30, 40 pontos. Eu tinha sugerido, mas aqui, infelizmente aqui a política fala mais alto em público, né? Os políticos que moram na cidade, no comércio, se ele fala assim, eu não quero abrir a porta, o chefe for lá colocar, por exemplo, se o Paulinho, eu sugeri para ele, aquele ponto que tem ali, por que não coloca ali de frente à secretaria? Ou, sabe o que me indigna? Eu fiquei mais de 20 anos no transporte alternativo da cidade, quando eram as lotações. Fui presidente ali 17 anos. Por que veio um cara e ele mudou tudo que dava certo? Porque aquele ponto, ele ficava próximo à faixa de pedestre, para quem se recorda, e você tinha todo aquele ângulo e não tinha... Não, ali nunca teve incidente. E ali, da secretaria até a esquina da prefeitura, não tinha vaga de estacionamento. Não, eu digo assim, ali também, principalmente agora, que fizeram ali, que mudaram ali, o trajeto de vaga, ali também é meio perigoso. Aconteceu um acidente lá esse dia. Eu, assim, minha opinião, enquanto eu também, às vezes fico lá, mas às vezes eu uso ônibus também. Eu acho que o melhor lugar ainda continua ali de frente à bicicleta. Mas independente de onde seja o ponto, não, é o que eu estou explicando para você, não pode ter o trânsito do lado direito. Próximo a uma metragem, vamos dizer, 200, 300 metros, não pode ter a vaga de estacionamento. Porque o ônibus ele já vem e ele projeta e ele consegue estacionar. Porque o ônibus tem câmera. Hoje tem uma tecnologia, antigamente não existia tanto, ele consegue. Agora, pode perceber, até no ponto aqui da praça, em frente à igreja, bem próximo ao ponto, tem a vaga de estacionamento. O que o ônibus faz? Ele abre, vira e ele vai parar onde? Em cima, quase da faixa do pedestre. E isso não é a gente que cabe a gente. É igual. Quando eu entrei na Mas Cruz do Carmo, aí eu te falo, a faixa de pedestre está na frente do ônibus. Na frente do ônibus. O ônibus para ali, atravessa uma pessoa. sim, mas a gente já falou sobre isso, não ir na faixa. Esse ponto, por exemplo, ali, ela tinha que ser mais para trás, ali, próximo à igreja, e aqui eu estou falando para a senhora. Vamos dizer, aonde que é aquela praça, a Arens ali, não deveria ter vaga de estacionamento do lado direito. É a nossa opinião que trabalha todos os dias. Porque tem momento que estamos translocados, Piracicabana e às vezes até o ônibus universitário. É 3, 4 ônibus que tem que parar ali. Ali na frente do Seriacupo, que ali é o intermunicipal, o que vai para Santos, o que vem de Praia Grande, o da e carros que estão saindo da Edilson José do Carmo e entrando na Monteiro Lobato. E é o que eu estou explicando para vocês. Esse trabalho a gente já vem fazendo com a Senutran, mas é demorado. Mas, amigo, esquece o seu conselheiro agora, super passageiro. Mas a cidade, os motoristas
tudo bem, mas é que cada cidade ela tem uma coisa que foi falada na mobilidade, eu estou explicando para você. A cidade ela passou por um projeto que é nem assim. Tinha um ponto em frente a Sorridentes dali. Tiraram da colônia e colocaram ali onde foi disparado. Pararam lá na frente. No meio da rua. Próximo à casa da senhora ali, na casa de tinta. Onde que aí tinha a entrada do ônibus. Seu amigo do seu marido, você não lembra de mim? Não era dele? Você tá ficando velho, É, né? só que fazia ali grátis. Ele fazia ali grátis. Ah, é? Teodoro, eu tenho amizade com ele há milhões de anos. Na época tinha uma cantora que vocês iam na Marcelina. Sério? A gente não pode fazer nada. A cidade é assim. Pegou Dona Albina, pelo amor de Deus. Albina não era que é cria de não Natal. Então, assim, o que acontece? A gente precisava realmente, porque assim, eu vou falar um pouco de. Também esquece que eu estou lá. É muito fácil falar da profissão das pessoas dentro da cidade e a gente não ter um alinhamento técnico, né? Por exemplo, a senhora falou desde o início, nunca lá, desde que eu estou aqui, nunca teve um engenheiro de tráfego. Você quer falar sobre engenharia de tráfego? Não adianta, que nem eu fico lá, batendo na tecla. Vocês querem ver um absurdo que eu estava falando ontem? A senhora concorda com aquele ponto final lá da divisa? Trabalhei 17 anos como motorista da lotação. A gente passava da divisa, deixava o passageiro naquele ponto em frente ao condomínio da Praia Grande. Quantas e quantas milhões de vezes pedimos ofício para fazer um ponto coberto, né? Prefeito Mourão, prefeito Arthur, prefeito Jacó, prefeito Márcio, todo mundo. Colocaram um pedaço de pau lá o ponto. Até hoje, 30 anos. Olha lá. Ah, era difícil tentar pensaria, né? Não, o condomínio, lá na divisa. Lá na divisa. Depois Aí, hoje em dia, eu tenho que chegar na praça ali daquele primeiro condomínio antes da divisa, virar à esquerda onde está construindo um prédio, e eu tenho que desembarcar a pessoa ali. Eu estava dirigindo, fui fazer um horário do almoço, uma senhora, ela escorregou no degrau, ela bateu no tapume da empresa. Eu liguei na hora, eu não sou de fotografar, porque eu acho isso um absurdo. Eu liguei na hora, passei no trem, é isso que vocês querem? Aí ontem me ligaram, porque o secretário da Praia Grande autorizou, conversou com o secretário de Mongaguá, você vai pôr isso em prática? Eu falei, eu só estou aguardando vocês falarem, vai. Porque se a gente não tem o aval de ninguém, como que a gente vai? Muitas vezes, é que eu falei, colocaram um ponto, tiraram da colônia, que era no centro, pode ser na frente da bicicletaria, pode ser até 2000, onde que era o ponto? Era na praça, você parava na praça, onde tem o semáforo hoje. Você tinha todo aquele campo para parar todo, Translocave, Piracicabana e Universitário. Você tinha todo aquele campo. Não, aí colocaram lá na esquina. Ficou lá na esquina, tiraram aquela faixa. Então, assim, precisa, como a senhora falou das outras cidades, tem que vir uma pessoa especializada em trânsito. Ele tem que falar a metragem de pontos de ônibus, que nem assim. Mongaguá, por muitos anos, esquina desce. Quem não lembra disso? Esquina desce. Você parava na esquina. Ontem o ônibus escolar parou numa esquina, veio um cara e entrou debaixo do ônibus. Escolar. E você não sabe, roubaram a sinalização de ponto de ônibus, lá no Flórida Mirim. Ficamos até 11 horas da noite ali. Então, são todas essas questões que nem assim. Eu já falei para ser no trampo. Aonde tiver o ponto, é onde a gente vai parar. Agora, próximo à sua casa, aquele ponto, o cara parava o caminhão ali, eu parava onde? Eu vim na rua. Como que eu desço um deficiente? A rua inclinada a São Paulo, não é ali? E ali é próximo de clínica, de coisa. Não. Se não vier essa pessoa
e fazer, a gente entende. Nós Ali somos eles profissionais. colocaram agora o ponto, do lado de lá, ficou bom ali. Sim. Ali ficou ótimo. Entendeu? Então, na minha opinião, tem que vir essa pessoa especializada e falar, os pontos são aqui. Ele tem que apresentar para vocês e dar condições para a gente. Uma questão de ponto, do ponto ali do certo, o próximo ponto de que é? Qual que é o sentido? Só Foi na no praça, Ceará. só na praça. Na praça depois do trevo. É lá no trevo do Depois Ibirapuera. do pé, olha o distanciamento entre um ponto e outro, é muito, dá mais ou menos mais de 500 metros. Dá. Nada mais. Mais, né? Tem mais. Ela gostaria de falar. Então, uma coisa também que está pegando bastante é essa classe dos ônibus. Já cheguei, eu percebi o transporte, né, que ele fez especial também, porque lá você se interagir socialmente. Então, eu faço inscrição no ônibus, assim, não só eu, as minhas trabalhos, chegando a ficar 1h20 no ponto, esperando o ônibus que viesse, desce pela Marina, está tendo uma discrepância em relação a horários. As pessoas. Eu vou enviar para vocês todo o planejamento de horário e também aí existe uma briga muito grande. E essa briga, ela vai começar a queda de braço em janeiro. Por quê? Porque se a senhora reparar, no ponto do centro, os ônibus chegam a cada 10 minutos. O problema que está sendo hoje dos atrasos, principalmente hoje, eu não posso responder hoje, por causa daquela obra que está no Jussara. Quem vem do Regina Maria, ela tem que descer até o fundão do Jussara e fora outros contratempos. Mas quando não tem aquela obra, a senhora repara que aqui no ponto central, o máximo que demora para um ônibus chegar em horário comercial é 10 minutos. O problema é o bairro. Estou falando para a senhora bairro centro. Ontem eu fui para o Banco do Brasil, eu estava no ponto ali perto da Americana, está bem longe da Universal, e eu fui tentar fazer isso. Eu cheguei no banco primeiro e não vi ônibus. Então, Eu fui a pé. eu estou falando para a senhora no dia de hoje, a senhora vai sentir isso. Exemplo, eu no horário de pico, eu saio para a rua com um ônibus para desafogar, porque existem alguns erros que a gente também já passou por. Exemplo, a prefeitura entrou 8 horas da manhã. Tá? Todo mundo. A aula do conviver também é às 8. Se você pôr 5 ônibus, os 5 vão vir lotados. E eu dei a ideia lá na prefeitura que o horário do conviver fosse às 8h30. Que eles alterassem as horas. Porque o que acontece? Hoje eu tenho um distanciamento de 10 minutos de um carro para outro. A gente costuma falar no corredor. O corredor é a Monteiro Global. Tá? Aqui, eu vou explicar aqui para a senhora tentar entender. Do operário, as linhas que eu tenho. Jussara, Regina, não, vamos fazer por sequência, tá? Para a senhora entender. E depois eu mando para a senhora ler, entender e a gente divulgar. Porque a melhor coisa é a divulgação. Quem mora no Loti, no Veracruz, quem pode pegar desses transportes? Quem pode utilizar? Quem mora no Vera? Todos. Aí. Quem mora no Jussara? Não pode. Não pode. Ele tem que pegar aqui. O que a prefeitura determinou? Que eu tivesse ônibus na São Paulo e tivesse ônibus na Marina. A gente bateu o pé, discutimos, brigamos, tudo num só lugar. Todo mundo na São Paulo. Por que na São Paulo? Não tem um estacionamento, a gente consegue fazer mais pontos, fazer acessibilidade. Não pode. Tem que entrar porque o comerciante quer o ônibus lá. Ok. Não. Mas aí, calma. Aí eu falei, então tá bom. Só que quando chegar dezembro, como houve todos os anos, não. O comerciante faz ao contrário. Ele não quer o ônibus na Marina. Isso. Eu já falei lá na prefeitura, falei com o Andrés. Chegar dezembro, a hora que eles mandarem o ofício, eu vou pegar aquilo, vou mandar para o jurídico da empresa, nunca mais entra na Marina. Nunca mais. Mas o corredor deveria ser São Paulo. Então. Deveria ser São Paulo. Então, mas voltando para a senhora.
Quem está na Marina hoje pega o Jussara, pega o Loti, tá? E o Vila Operária. O Vila Operária, ele é a cada 50 minutos. Cada carro. O Loti também é a cada 50 minutos. E o Jussara também é a cada 50 minutos. A média na Marina da pessoa esperar um transporte é 40. Por quê? Porque os Regina também vira durante um tempo cada 10 minutos. Daqui a pouco ele se transforma em 20 minutos, porque eu tenho que dar espaço para esse carro aqui correr lá. E o que acontece lá? Quando esse carro vai para lá, o tempo da São Paulo aumenta. Porque a pessoa está na São Paulo e não está na Marina. E aí ficou essa bagunça. O que acontece? Se eu estivesse no corredor, todas essas linhas passariam ali. Então vamos supor, a senhora quer ir para o Loti. A senhora sabe, já está nos ônibus os horários colocados, e aqui eu acabei não trazendo, se eu soubesse, está até impresso lá. Eu estou lá na praça, eu tenho os horários, porque eu queria um painel com todos os horários. Eles estão para criar agora, eu acho que até dezembro está criado o aplicativo. O que é o aplicativo? A senhora vai abrir, Piracicabana já tem. Estou em casa, que acho que vai passar. Meu ônibus está lá no Suarão. Posso te dar uma ideia? Existe em alguma cidade um painelzinho que coloca no ponto do ônibus. Vou falar uma coisa para a senhora. Eu morei agora há 6 meses em Florianópolis. Colocaram qual coisa mais linda. 3 dias depois roubaram. O vandalismo é alto. Tá. Se você colocar, vai baratear comigo, colocar tipo um exemplo, uma folha de papel ali no horário. Ali no ponto central, a ideia que eu dei era o seguinte, no da praça. Eles iam colocar o vidro, ele ia ter iluminação e no adesivo ia ter todos os horários durante o dia, porque eu tenho ele. Eu tenho, então ia ser um adesivo. Assim, eles colocam lá o trajeto do ônibus com os horários. A gente tem, é que não foi autorizado a colocar nos pontos dos ônibus, mas se a senhora entrar no ônibus, hoje, cada ônibus faz a sua linha. Então vamos supor, quem faz Regina Tonhão é o carro 110, o motorista pulando e ciclando, só não é no dia da folga dele. E lá está o horário. A pessoa, eu moro no Loti. Você escutou a vida inteira que o Loti é um problema, não é? Não é problema, é que a pessoa não entende. Quando a pessoa tem o horário, ela sai certinho de casa. Ela sai. E o que acontece? Eu vivo lá no ponto lá, eu vivo lá. Foi minha vida lá que questão. Passou o ônibus, ele foi para o próximo ponto. Quando você olha, já vem gente chegando no ponto. E o que acontece? O ônibus está 50 minutos para pegar. Isso também ônibus, assim, para primeiro lugar, para mais de exemplo. De repente tem uma atrás da outra, daqui a pouco não tem mais. Não. Tudo de uma vez. Não. Então, Porque eu já vi várias O pessoal está questionando. Umas paradas, outras paradas. a gente tinha parado com isso, a gente havia parado com isso. A gente havia parado com isso. Agora eu não vou apanhar sozinho, agora é você. Deixa eu explicar para você. A gente está em agosto, em junho tinha acabado isso. Tinha os intervalos certinho, nós mandamos, nós filmamos e tal. A obra da Sabesp, na Monteiro Lobato, ela estava no Santa Eugênia. Então, o primeiro desvio que eu tinha era uma quadra. Então, atrasava ali 3, 4 minutos para ele fazer essa. Hoje, ele está no Jussara. Para a senhora entender, eu tenho que ir lá no fundão do Jussara para voltar. E semana passada, eles fecharam o Itaoca e o Jussara. Quem ia e quem vinha, outra. Em certos momentos, próximo ao Jussara, são vielas. Quantas vezes a gente ficou enroscado com o ônibus lá? Então, assim, aí a gente coloca os avisos no Instagram, ele coloca, a gente comunica ele manda os agentes. Só que muita gente não tem esse acesso. E ela acaba cobrando isso.
Porque ele foi. Eu vou mandar para vocês aqui os horários, tudo bonitinho, vocês vão ver que tem os horários. A gente precisaria na parte, por exemplo, porque o horário daqui a parte sai às 17 horas, eu sei da tarde, coincide com o horário que as escolas públicas. É isso que eu estou comentando. E aí é impossível, então, cadê os idosos também? Vamos lá. É o que eu acabei de falar agora para você. 8 horas da manhã, eu já pedi, eu e ele, para o conviver, colocar as aulas um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo. Agora, às 17 sai a prefeitura, sai os estagiários, os alunos, tem a PAI, aquele ponto do Castelinho, né? Eu chego a colocar 4 ônibus ali e eu saio lotado. 10 ali esperando, sem conseguir entrar no ônibus. É só entendeu? E aí tinha que. Lembra que a gente está falando desse negócio de desenvolver todo o trânsito? Porque aí ele consegue ir nos locais que eu estou falando. Vai falar com a dona Ivete, mudar a hora, a gente vai dar mais conforto. Porque o ônibus também, ele parando, ele pegando o passageiro, ele atrasa. E aí, vamos falar agora do idoso, né? Eu trabalho muito na linha. O idoso, ele está sendo resistente em tirar o cartão na nossa agência aqui no shopping. Ele está resistente. Ele quer chegar com o RG. O motorista tem que conferir esse RG. Em 3 meses, nós pegamos mais de 20 pessoas com RG que a pessoa não tem direito à gratuidade. E aí começa o transtorno, o cara quer brigar, o cara quer ir para a delegacia, parou o ônibus. O cartão, hoje vai fazer um teste de uma nova catraca. Estão fazendo nesse exato momento. Vai ser pela Iris. Deixa eu só falar Roberto, eu fui sexta-feira lá para renovar minha carteirinha. Vou falar uma coisa, tá de parabéns. Essa parte burocrática. Tá de parabéns, sabe por quê? Porque antes tinha um período 12 meses, agora estenderam mais o período do laudo, o período está mais estendido e as moças lá. É o que está acontecendo. Essa empresa Translocado, ela muito em contato com a prefeita, eles estão fazendo as melhorias, que nem 30 anos de transporte público de Mongaguá. Nunca vi um ônibus zero na cidade. Os ônibus vieram 0 km. Escolar, 30 anos de Mongaguá, eu nunca vi carro zero, é tudo zero. Então, eles estão se adequando, é por isso que houve o interesse de vir aqui, para a gente ouvir, para adequar, para que acabe esses problemas. Quanto que a gente trabalha nos dois, né? Juntos. Ponto. Você acha que melhor aqui? Eu falo, Paulinho, 10. Não, e assim, o Paulinho, gente, não preciso rasgar seda para ninguém. Eu sou muito sincera, o Paulinho, gente, ele tem um jeito impossível para nos atender. Inclusive, falta material para ele, entendeu? E eu acabei de reclamar aqui vou colocar aqui. Eu acabei de reclamar aqui sobre as vagas de deficientes e idosos, que o que nós precisamos urgente, Paulinho, é de fiscalização. Porque o que acontece? O ser humano vai lá, eu acabei de falar com o assessor da prefeitura. O ser humano vai lá, coloca o seu carro lá na vaga do deficiente e fica o dia inteiro lá. E aí Você fala o próprio deficiente. O próprio deficiente. Então tem que fazer tudo. O próprio deficiente, o próprio pessoa que precisa assinar carta. Ele pode permanecer. Porque muitos acham que pode colocar. Sem colocar isso, existe os folgados. Ele vai dentro do carro e fica ali. Tipo, se eu estou aqui dentro, não vai ter problema. Só que naquele momento que ele está ali, que ele acha que não vai ter problema, o cara, a pessoa que é deficiente, vai passar e vai jogar o parado e não vai parar. O Paulinho é já deficiente. Então, assim, pra gente é complicado, Paulinho. É complicado. E ali em frente o extra, gente, aquelas vagas de frente o extra é um ó. E as outras também. Eles acham que tem gente que fica no carro, mas eles cadeirante é utilizado. O cadeirante não tem que esperar para ele trabalhar. Eu falei para vocês, o cara coloca o carro ali, ele está dentro do carro. Pensa, porque chegou alguém não sai. Mas a pessoa que está vindo, ela não vai ficar perguntando. Não vai. Só uma pergunta.
Solicitação. A Câmara aprovou agora a lei sobre as placas sinalização para pessoa diagnosticada com TEA. Foi aprovada agora, semana passada. É porque essas placas, para vocês placas de autista, essas placas pelo código da CTP contra não existe. Mas vai pela lei orgânica da cidade. Se tiver uma lei orgânica da cidade, dá para a gente fazer. Não, mas foi aprovado. Foi aprovado? Foi aprovado agora. É que tem umas placas de autista que a gente colocou, mas é uma lei orgânica. Sim. Pelo Mas- CONTRAN e pelo CTP, essas placas não existem. Claro que existe. Ele não era, essa cidade não tem. Não, em Bragantino tem. Então, ele vai pela lei orgânica. Sim, mas aqui no Mangaguá aprovou. Aprovou? Aprovou a semana passada. Já saiu em diário oficial. Já saiu em diário oficial. Ou seja, a partir de agora é contigo agora, gestor de câncer. Isso, é tudo. Só que tem uma coisa. Vai fazer o quê? Vai eliminar algumas placas que é para deficiente e complementar com a placa. Então vai ter que entrar. Que tinha algumas vagas que já foram. Tinha algumas Tem uma vagas que já foram quantidade de vagas determinadas. certa. Inclusive, algumas foram falando que só ia ficar na região central, no centro, e numa geral de campos, numa região central. Só que se você for ver, quem chega no pronto-socorro, às vezes está. Quem chega na Câmara Municipal, quem chega numa delegacia, quem chega no hospital infantil, Secretaria de Saúde. Secretaria de Saúde. A licitação Secretaria de Saúde já o processo licitatório da Zona Azul com andamento. Vai melhorar bastante. Tem da Zona Azul, vai acabar esse problema todo. Porque você trabalha. E o que acontece no centro? O próprio comerciante, o funcionário, deixa o tempo todo dele ali. Ele tira a vaga do cliente e vai gastar. Aí ele pensa, não, é só o meu só, mas o outro pensa igual. Então não tem vaga. Agora, vindo a Zona Azul, vai acabar esse problema. Você vai ver, viu? Você acha que o lugar é fácil para falar? Porque a Zona Azul, todo lugar tem Zona Azul. Tem que ter. Paulinho, pode até nesse contrato aí da Zona Azul incluir para eles fiscalizar a vaga de deficiente de idosos. E é legal que vai trocar todas essas placas. Entendeu? A empresa que ganhar o processo licitatório. Eu sou a favor, gente, da Zona Azul. Não sou super a favor. Não, na verdade, Voltando à resposta da senhora. Sim. Quando tem esse transtorno da Sabesp, eu e ele, logo de manhã, a gente já queima a cabeça. A gente fala, eu falo, Paulinho, hoje não tem horário. E ele fala, a gente não tem o que fazer, ele não tem mesmo. Essa obra da Sabesp ela é importantíssima que está acontecendo, porque ali era um programa muito antigo, tem 20 anos já. Ali vaza esgoto, ali na Avenida Batata. Mas tem necessidade, Paulinho, de fechar Não tem toda a rua. como. Não tem como Não tem. deixar uma parte. Não, Pela Não tem obra que como. eu vou fazer, às vezes. E Tamanho com da segurança. obra é gigantesco. E com segurança, exemplo, antigamente eles fechavam meia pista, não essa obra agora, outras obras, e deixavam, por exemplo, a escavadeira ali. Muitos acidentes aconteciam ali porque o cone não segura nada. Então, eu acho que até pelo trabalho, né, eles fecham para não correr A isso. boa notícia é que ela vai até a Avenida de Campos, ali acabou. Ali acabou. É o que eu falei para a senhora. Quando ela acabar, é mais aí talvez uns 20 dias. então, quando ela acabar, a senhora vai perceber que vai ter a demora na Marina e depender de onde a pessoa vai. Eu vou mandar para vocês todo o cronograma dos horários. Ele tem. Quem sabe que eles imprimem aqui? Não sei. Ontem eu imprimi um monte, esse que ele não trouxe. Eu tenho todos os horários. E o que seria importante para a senhora, que nem a senhora falou a respeito dessas pessoas que perderam o direito da. Você pode mandar para alguém e colocar. só mandar um e-mail que foi enviado. Você não coloca a gente no segundo. Então, Eu estou. coloca no grupo, eu já mando aqui, ó, as fotos. Eu já vou mandar para você. Eu vou mandar para a Cris te manda, André. Vou mandar para você. Tá? E aí, o que eu estou explicando? Coloca no grupo. Ó, deixa eu explicar para a senhora. Quando a gente manda aquilo para vocês verem os horários, embaixo está dizendo onde ele vai passar. Então, quando ele sai do centro, se ele vai passar na Marina ou se ele vai passar na. Né? O que acontece? A gente divulgou esses horários, a gente trabalhou em cima disso, colocamos nos Instagram.
algumas pessoas não viram. Porque quando a pessoa vê, ela já sabe, que eu não estou falando, eu que moro no Loti há anos, eu sei que 11 horas tem um Loti, eu saio de lá às 10h30. Agora, exemplo, eu lá na empresa, algumas adaptações que foi apresentada para ele, por exemplo, o horário de escola, não coincidia às vezes com o horário que a gente fez com a saída das escolas, à noite, exemplo, a gente foi lá e adequou. Se vocês tiverem problema com as pessoas deficientes, que tem aula, que não tem esse ônibus gratuito, e a gente tem lá a carteirinha do gratuito, me passem. Tem a pessoa que mora no Jussara e ela tem aula a 1h e não tiver próximo o ônibus, a gente transfere uma linha para atender aquele usuário, ele não vai sair. Conversando com a mãe que ela está tentando seguir 3 instâncias e ela está lá no Florida Menino e está pagando Uber sem conseguir. Tem hora que ele não vê para pagar Uber. Então, o Florida tem uma rua que ela é interrompida, ela tem um pedaço dela, parece uma casa no meio e continua do outro lado. Ela são vários Mas locais. tem que andar muito para conseguir levar esse deficiente até a pista para que ele pegue ônibus e o ônibus passa. Então, eu preciso saber onde é, sabe, entendeu? Depois passa para mim. E se há condições de um horário específico colocar esse carro lá. Porque assim, o que acontece com a população de Mongaguá? Vou te dar um exemplo. Nós temos o Regina Maria via Avenida 1. Ele vem, ele entra na São Bento, ele sobe a Avenida 1. Eu tenho inúmeras reclamações, você não sabe de quem, das pessoas do Regina Maria. Não quer pegar o ônibus só porque ele leva 6 minutos para fazer esse contorno. E aí? Já aconteceu isso. Do ônibus ir para lá, eu falei para Não, aí eu faço uma comparação com você, Alguém. A minha filha ficou internada em Santos. Eu ia de carro, eu passo o túnel, primeira esquerda, primeira direita, eu estava com o Conselheiro Neves. Meu carro quebrou, eu fui pegar o ônibus. Peguei o circular, uma rada. Gente, transporte público é isso, eu não posso. Entendeu? Não E agora ele está com novas linhas, né? Do Tonhão, né? Então A senhora quer ver? Eu paro na praça, passou Regina, está escrito assim, Regina Tonhão. Eu paro na praça, as pessoas ficam de braço cruzado. Aí eu falo, vocês não vão para Regina? Não, mas é Regina Tonhão, onde que é esse bairro? Aí você fala assim para a pessoa, eu vou passar no Regina. Ele não pega porque ele não quer perguntar e ele não entende que é 3 quilômetros para dentro do Regina. Ficar próximo. E aí, essa mesma pessoa faz a reclamação que o próximo Regina Maria, depois desse Tonhão, é 20 minutos. Eu vi uma gestante lá no Tonhão que ia para o Poço Primavera, e desde o início, em cima de uma bicicleta de 7 meses. Então, porque ela não tinha transporte para que trouxesse ela. E aí a gente colocou lá, foi criado, foi dado os horários, aí você coloca no painel Regina Tonhão, a pessoa não sobe. Eu faço essa linha todo dia às 3h40. Você para na praça, quem já conhece sobe. E ficam. Vocês não vão Regina Maria, não, porque eu sei que o próximo ônibus é depois de 20 minutos. Porque entre ele e o próximo Regina, tem um lotinho que vai na Marina. É isso que eu quero explicar para a senhora. Entendeu? Então, Roberto, você passa esses horários, eu vou estar na paz. Sim. De maneira que os pais que moram nos filhos, eles tenham acesso a essas informações para que eles possam se trocar enquanto o transporte na paz. Isso para mim é bom, isso é bom para mim, a gente divulga muito isso, porque às vezes a pessoa fala assim para mim, não passou o ônibus, né? E aí eu ligo, por exemplo, a senhora, passou o ônibus, passou. Ou eu vou falar, que nem hoje de manhã, estourou o pneu furou o pneu da linha dessa Avenida 1. A minha sorte, que o horário de pico da Avenida 1 já tinha vindo. Eu vou explicar para a senhora, olha, não teve esse horário porque furou o pneu do ônibus, a gente teve que socorrer. É um caso assim. E outra, também, eu sempre falo isso para ele, as pessoas não entendem em Mongaguá. Aconteceu semana passada. Eu tenho 13 linhas rodando, de segunda a sexta. Nos finais de semana ela se transforma em 9. Isso é previsto em lei,
redução de linha, de carga horária de motorista. Semana passada, os motoristas chegam às 5h30 na minha garagem. 5h30 da manhã, eu tenho 3 linhas, chegou 4 motoristas. Um no pronto-socorro, o outro a mãe passou mal, o outro foi não sei o quê. O que a gente faz 5h30 da manhã? Nossa, meu Deus. Entendeu? A gente consegue, a gente ali, naquele momento. Só que no final faltou uma linha para a gente pôr na rua. Uma. Te juro, deu 6h30, o Andrés ligando para o encarregado geral da garagem lá em Valinhos, o que estava acontecendo naquele horário. O cara me ligou bravo. Eu falei, cara, me faltou 7 motoristas, a gente está na rua e faltou um e ele vem reclamar. E se a gente não tivesse se virado na 7? Porque as pessoas não entendem é que ali a gente tem seres humanos, tem leis trabalhistas para cumprir. Ontem eu tive uma discussão sobre isso daí, na live aqui. Por quê? O vereador, ele sabe pegar o celular dele, lá fazer vídeo, falar com a população, porque o funcionário está assim, está assado, defender a população. Só que aquele funcionário lá, aquela professora, ela tem família, ela tem problema de saúde, ainda não viu o vereador ir lá e falar para a professora, você está tudo bem com você? Você tem algum problema? Por que você está assim? Não vejo, isso eu não vejo. Então, na hora de sentar a lenha, todo mundo senta. Todo mundo senta. Aproveitando aqui, gente, vamos lá, eu sou responsável pela acessibilidade, né, da coisa. Então, o que acontece? Aproveitando tanto a Antônio Cabo como o Paulinho Semutran, que é chamado, vou fazer os encaminhamentos aqui. Na verdade, o que a cidade precisa, né? Eu fecho com os dois aí, os técnicos sobre acessibilidade dentro da norma 350, né? Com relação a esses pontos de ônibus, as calçadas, as vias rebaixadas, a linha Semutran, também as outras. E com relação também à empresa que o Cabe está falando a respeito do vai disponibilizar para a gente, você pode enviar via ofício, porque ele fala no ofício, pode enviar para o ofício também, que a gente faz a distribuição dos horários dos ônibus. Também, assim, como assim, sugestão, eu nunca entrei no ônibus daqui, eu ainda não andei de ônibus aqui na cidade, só tem outra de era dessa. E o que acontece? Poderia ser colocado também aqueles cartazes dentro do próprio ônibus, tem geralmente atrás do motorista tem aquele... Eu já tenho lá, atrás do motorista, eu tenho. Só que a senhora faz através do conselho, do ofício, que manda para o e-mail da Translocável, porque eu preciso ter autorização para autorizar. Essa semana eu autorizei um aviso lá, nossa, tomei uma coisa. Então tá bom, eu vou fazer o ofício. Pode, porque se eles autorizam, no mesmo dia a gente mesmo imprime, coloca. O modelo de cartaz para colocar em todas, né? Sim. Como ela está falando do ponto de ônibus não dá, porque o pessoal arranca, mas o ônibus seria tipo assim. Vamos lá. Em defesa, para os idosos, alguns idosos e a maioria do pessoal idoso. Alguns idosos têm dificuldade de manusear o celular, de ficar batendo aplicativo, de ficar ligando e tal. Por exemplo, o celular tira a foto, a fotinha eles conseguem tirar. Né? E vocês vão ser um canal, para mim, importante para a divulgação das coisas do idoso. Que nem esse negócio da carteirinha vai evitar o atraso. Porque ele passou o cartão, liberou. E agora vai ser pela Iris. Então a senhora vai cadastrar a Iris lá, não vai ter mais cartão. Passei, olhei e passei. Não, estou no teste hoje. Não, mas eu preciso da carteirinha agora, porque daqui a pouco tudo ainda tem que... Mas, amigo, se você, assim, uma ideia, se você fizer esse cartaz, volta a bater na matéria. Esse cartaz, nesse cartaz, existe um comando que você pode, a pessoa não consegue tirar. Exemplo, linha, você falou aí agora, Tonhão, que faz uma mapinha, que vai para o Tonhão e entra dentro da marinha. Eu acho que vai te ajudar muito. Não, é o que eu te falo. Olha, colocar coisa no ônibus, ninguém lê nada. Não, ponto do ônibus, tira foto. Você diz trocar. Ponto do ônibus, cartaz. Porque tem um adesivo que a empresa vai dar para ele, que você pode mandar, né, Paulinho? Ali vai dar todo esse grupo. Deixa o Paulinho fez o dia, tem que ter o ponto para colocar. O que a gente fez, o que eu venho fazendo,
na Sinutran, eu estou fazendo tipo um quebra-galho na cidade. Vocês estão fazendo X pontos de ônibus, tudo com iniciativa privada, que não está recebendo nenhum real. Até o recente, os buracos da cidade estou fazendo também, eu tenho parceria com o pessoal da UFG, que não precisa usar essa dessa, tudo estava buraco, estão vendo? Sou eu que estou pedindo, está sendo feito. Agora, tem um processo licitatório que vai ser feito para fazer pontos novos. Eu tenho feito até são 25 pontos que precisam ser feitos por urgência na cidade. Por exemplo, em frente do Samu ali, fica muita gente. Em frente da ETE, fica muita gente. Você tem esse sentido sempre. Então, assim, já tem esse estudo, esses pontos que vai ser feito, já vamos fazer essa ideia aí, de colocar o itinerário dos ônibus. Fazer um princípio local para estar colocando o itinerário dos ônibus nos pontos. Olha, o que eu vou falar, eu comentei. Ali no Seracupa, ali no antigo Cuca, até o Vera, depois do treino na pracinha, tem um distanciamento muito grande. Ali onde é o Seracupa, ali onde era o Cuca, ali do lado de que entra para a rodoviária. Do lado do lado que aquele ponto de cimento. Aquele ponto ali muito perto. O certo seria pontos assim, de concreto. Até o ponto que é lá depois do trevo do Vera, que ali no antigo, no Vera Cruz, tem um distanciamento muito grande ali, que vai em sentido da Jardim de Campos. Ali próximo a perto da Conde. Não tem, a escola lá naquela pracinha. Então quem tem ali, quem vai descer ali na feira, quem vai para a feira, ou desce lá depois do Vera, ou desce ali perto do Cuca, vai até a feira. E o que tem de gente que fica ali na feira, meu Deus do céu, tudo dando mãozinha na frente ali da farmácia ali, ó, do lado do cara. Eu vou colocar uma sinalização lá. Mas andar faz bem. Então, Paulinho, com relação a isso daí, deixa eu falar, você tentar fechar o meu. Então, o que acontece? Então, vamos lá. Vamos ter, fazer os encaminhamentos, né? No caso, na sua situação, no seu caso, encaminhamento para ter o quê? Um estudo técnico em acessibilidade da cidade. Na verdade, é essa. Tanto em pontos de ônibus, quanto a acessibilidade do que deve ser feito, tudo dentro das normas, da 21.50, né? Da acessibilidade, que regulamenta isso daí. Então, assim, tem que ter os pontos, tem que estar em locais, alguns pontos, entre aspas, estratégicos. Seria o quê? Bom, em frente às escolas, em frente a posto de saúde, em frente aos quartéis municipais, como foi falado, prefeitura, esses pontos são os pontos que a pessoa que necessita da acessibilidade, as pessoas com deficiência, e isso também, a gente prefere ser, o certo é ser no local o quê? Na porta. Né? Você fica ali mais acessível. E com todo o trâmite, além da acessibilidade, faz o quê? Eu tenho que ter um percurso para que eu chegue, mesmo que for descer um pouquinho antes ou depois, eu tenho que ter um percurso livre de barreiras arquitetônicas, que eu possa chegar até o local, até o destino. Para dar entrada, igual aqui na câmera, tem algumas dificuldades também. Então, socorro também tem dificuldade de acesso. As rampas não estão. Isso, as rampas não estão valorizadas de acordo com a lei, né? Estão quebradas, estão com buracos, são caldecenhos, são da tinta. Então, tipo assim, não é uma acessibilidade de jogar um cimento ali e é rampa, não é rampa. Ela tem que ter a inclinação correta. Porque dependendo do inclinamento, eu viro. Você entendeu? Eu viro. Várias vezes eu vim aqui na Secretaria de Educação, para o município lá, e eu fiquei aí travada na própria luta nova. A luta é nova, o pessoal é nova. E tá lá, uma tá com buraco e o inclinamento dela é assim. E a rodinha pegou atrás e eu não consegui sair do buraco. Tive que pedir alguém para ir o caminho. Então, porque todas essas rampas, elas têm 3 níveis de 3 centímetros, coisa assim. Ela tem um padrão. É por isso que eu estou falando. Tem que ser de acordo com as normas técnicas, 90-50. Porque se você jogar o cimentadinho ali, o cimentinho, e fazer o que acha que tá bom. Não é assim. Ela tem um nível, ela tem 3 mm, coisa assim. Você é só olhar lá na técnica, então, por isso que eu falo. Tem que ter a cidade, ela necessita de um estudo técnico para acessibilidade em toda a cidade. Na verdade, mesmo porque a nossa cidade é uma cidade, mas não vai muito longe, fica
vai. Eu acabei de falar, tipo assim, ó, é uma cidade enorme, né? Que tem, a nossa cidade ela tem muitas pessoas com deficiência e muitas pessoas que são crônicas, a pessoa se aposentou e não vai na praia, você entendeu? Então ela tem que estar acessível. Isso aí entra na lei das cidades também, acessibilidade, então que deveria ser cobrado. Então, com relação também a translocável, fica também, tipo assim, vocês têm, tipo assim, na verdade, o tratamento, vamos colocar, universitário, ali, o atendimento de idoso, o atendimento da pessoa com deficiência, vocês têm uma qualificação, assim, tem um programa de qualificação de funcionário para esse atendimento, manusear o elevador, subir e descer com a cadeira da deficiência? Eu vou ter umas fotos mais para você, manda para a Andréia, porque ela vai passar aqui na reunião. Entendeu? Por favor, para mim. Eu fiz a fiscalização dos nossos processos. Não é essa na reunião essa parte de necessidade. mas ela precisa Nós desse precisamos informativo uma para vez poder. uma linha tem um elevador, né, Roberto? Todos têm. Todos têm elevador. Eu fiscalizo. Então, mas é assim, a questão, a acessibilidade não é isso, não é só ter o elevador. A pessoa que vai manusear tem que estar manuseada. Ela tem que ter ela tem que ter, como fala, uma capacitação, né? O motorista está preparado para esse veículo, né? Esse veículo ele é 2026, todo esse ano. Abriu a porta, ele já traz o freio, ele não precisa, ele já aciona, a gente chama de maneco, né? Freio de mão, ele aciona, mas automaticamente o próprio ônibus ele já faz. E no sistema que a porta abre já liga o sistema de alerta, o veículo e ele vai carregando, ele sabe operar todos os sistemas dele. Pode ter Eles têm acesso a todos os veículos. Mas aí tem um programa que está sempre renovando, sempre fazendo, sempre assim, sai funcionário, tem funcionário, alguma coisinha. Todo motorista durante o dia ele passa por isso, ele coloca queijo, ele vai, a gente chega com carreira, a motorizada, a gente não banheiro, só da estrada, verifica o elevador, muito pesado, a própria empresa vai de elevador em si, Então, porque, vamos colocar assim, porque eu tenho a motorizada, só que a minha é o padecido. Ele cabe no padecido, mas do lado, tem múltiplos, você pode. Então, tipo assim, dependendo do que for, eu nunca dei sinal para poder pegar um ônibus de vocês, porque eu não sei, eu não sei se os caras sabem desviar o meu caminho desse elevador. Entendeu? Então, tipo assim, essa seria a minha pergunta. Só teve alguém que é assim, ele é entendeu? Mas ele cabe, porque eu sou assim, eu preciso ter esse aparato, eu nunca peguei um ônibus com você, entendeu? Por causa disso aí. Você tem que fazer, a gente vai para o dia, para poder o cara lá, os cafés, os vereditivo para poder fazer esse teste. E a gente viu, e eu peguei o a próxima larga é do meio, a senhora desce, o Paulinho, você tem Paulinho, você outra coisa, vou insistir novamente, já, você já falou a respeito, já mandaram isso. Está se falando de zona azul, a Marina não pode ter zona azul de um lado do outro. O lado do ônibus é falido. A Marina é um problema. É um problema que é por causa da. A Marina é o que mais atrapalha a logística do ônibus. Ontem eu falei com o Pedro, Mariana da Paz, o Edson, eles querem que os lojistas não querem. Assim, isso, dessa acessibilidade que a gente não poder, né, filho? o logístico não quer que tire a linha da Marina, mas ele também colabora. A gente fala de tirar uma vaga de um lado e deixar. Deixa uma. Eles não querem.
Tipo assim, eles querem a linha lá, mas eles não querem colaborar com a gente. Todos os secretos passam. O itinerário sabe o A mãe do bebezinho, ela estuda como família, os carros daqui, os carros daqui, o ônibus daqui, e aí eu vai lá. As pessoas já chegou no tempo Já me contando, você já fui, ó. vezes do mundo, Eu sou Você já viu aquele problema assim? Aqui eu já vi, aqui é crônica, mas você não vai lacrar. Você já viu um encontro que tem de frente? assim, vai ser o corre. Ciranda Vai aqui. ser o corre. Se o ônibus para aqui, a gente consegue passar carregado. Passei com o ônibus. Você vê como o outro passa à frente. Você Você vai vai falar, falar, não vê carro estacionado aqui e o ônibus para aqui. Não tem como. as outras, uma amiga minha, lá direito dos ônibus, só para ônibus e pessoas, assim, cara, mantém o lado de cá e o lado de Gente, eu tenho que ir para essa reunião agora com uma pessoa. Paulo, vocês vão para a nossa vaga. Eu vou. Aquela vaga, lista da vaga, beleza. Não dá para colocar 20 Eu vou ver grandes. isso. Na hora que eu vim, Eu vou finalizar a reunião. Quer do lado da shopping ali? Tirar aquela vaga e colocar em frente da vez, se Ah, que fala do outro lado. Você acha melhor? nem se compara. A minha é muito perigosa para a vaga ali. Eu faria ele descer ali. E outra coisa, Paulinho, outra coisa, faz uma abriu lá no auditor, ali na reclamação de estacionamento, na raia, né, da farmácia, que colocaram o estacionamento e tem um poste bem ali, na central. Aí a vaga do quilômetro, quando o deficiente entra, eles também não conseguem nem sair do carro. Ele tem que ter uma abertura maior. Aí colocaram do idoso no lugar melhor e o deficiente lá no canto da parede. ela vai. Ela vai marcar com você. Tem como. Ela tem uma cadeira. Ele vive autorizada. E ela vai lá na garagem com você para a gente fazer a demonstração de cada cadeira dela. Entendeu? Porque em São Paulo, não é tudo Mas acontece. ela tem esse de Não, pegar. eu tenho esse Gente, já eu tenho para reunião. Aqui eu tenho. Eu tenho que cuidar da vida de vocês também. Eu tenho que cuidar da vida de vocês. Tudo perfeito? É, da vida de vocês. Então, aí se tiver que Tchau, gente. Vamos conversar com o gerente lá. porque ele colocou, tipo assim, eu recebi a foto, até o Felipe mandou ontem no grupo, ele colocou a vaga do idoso aqui, a vaga do idoso até mais fácil para ele sair, em qualquer um dos lados, e eu senti na parede, quer dizer, aí o deficiente abre a porta, sai por onde? Você entendeu? E ali, além da vaga estar aqui, aí aqui, lembra da foto que está marcando? E aqui tem um postezinho lá do centro do grupo de sinalização, que também interrompe quem vai subir aqui. Você entendeu? É o poste, eu vou mandar a foto para você. Quando ela mudou, aí você entra no carro, aí ele tem. Mas eu vou mandar a foto para Essa é a bolsa. É que a bolsa está fazendo aqui. Tá com muito dólar aí dentro. É dinheiro? André. Também é um poste e ele fica bem na Esse poste de pedras, né? Ela não filmou direito para você. É uma placa. Esses postes. Ele é uma plaquinha. Ó, você pode ver que aqui é a via rebaixada, a via amarela e Vou dar uma olhada, eu acho que os postes brancos de luz, eu acho que deve estar funcionando esse poste. Então, é isso mesmo. Pensei que era porque foi uma obra. Isso é recente. é que não tem. Muito recente. Os caras já vão entrar aqui, né? E outra coisa aqui, ó. Eu vou tirar ele. Tem que fazer Então, uma isso mesmo. Aqui, do lado aqui, eu tinha falado com você, né? Legal, beleza. Né? Aqui, quando eu estou falando, eu preciso pegar o ônibus, dar um rolê para ver como está a situação aqui na hora que desce. Vamos supor, se o ônibus para aqui, na drogaria, aí para mim descer no dedinho, se eu estou com a cadeira, quer dizer, eu desço e fico lá e peço alguém aqui para poder descer, para poder vir para cá. Depois o pessoal vem para entendeu a questão? É essa. Ali da dificuldade de descedor, acho que ela deveria ser o ponto aqui, onde tem aqui o extra, porque ali não vai ser baixado, né? A
aqui é mais limpado, já vem no ponto estratégico que eu falo, né? Já pode vir direto aqui pela calçada e entrar aqui. Fica entre as legal, mas aí um estudo técnico, eu não sou técnico, entendeu? Do lado de lá, que aí o outro é um ponto do outro lado aqui, né? Um ponto aqui e um ponto do outro lado. É uma casa ali, que até a Débora, que teve dificuldade, você, ela vai ter dificuldade, o pessoal está subindo ela porque tem a garagem da mulher. Só que, tipo assim, não tem um rebaixamento de guia, tipo assim, essa rampinha que vai subir na calçada. Esse ponto de frente aqui. O outro lado, o lado de lá. O outro lado de lá, a pessoa não sobe na calçada, porque não tem para subir. Então, esse daí até que ficou legal, mas só que, tipo assim, aí eu subo depois aí para descer. A gente está lá no topo, em cima, né? Não tem onde descer. Não tem onde descer. Então, teria sido sua. Esse ponto foi emergencial, acho que colocou aí quando estava pedindo. Não foi o dono da farmácia, não, né? Não, porque eu precisava ver é muito bom, o ponto é bom, mas só que infelizmente a calçada ou tem que ser lá, ou foi de outro jeito, né? A calçada, sei lá, se não for de novo, um estudo, tudo tem que ter um estudo, né? Porque a gente não é técnico para fazer, né? Para falar com as Então, gente, seria essas solicitações. Muito obrigada por vocês terem vindo. Recebido o agradeço a presença de vocês dois. Deu para tirar bastante dúvida do pessoal. Vocês escolheram algumas coisas aí. São 13 diferente da outra ação. Não, quase 20, era 21. Tinha tanto também que então, assim, é meio contraste, né? Então, por isso que ele está fazendo No dia de hoje, nós estamos com 13 ônibus na rua agora. Só que de manhã eu estava com 10. 3 apresentados. Acontece um acidente. Antes de você chegar, eu estava explicando a logística, às vezes também até o próprio funcionário com seu certificado, então entender sobre humanizar mas é que ele explicou com relação a também tem as carteirinhas, né? É só ir ali no shopping. Eu não entendo muito da burocracia. Ele é uma coisa que eu nem sabia. Você foi dado? É assim, ó. Tem que agendar? Não, de lá levam Esse shopping Na praça. o relatório de perguntas para 6 meses. Você vai levar o teu RG, o teu comprovante de endereço, básicos e o o relatório médico. Chegar lá e vai fazer o Em caso vocês, as pessoas, eu gosto de sempre explicar isso. Todo órgão a gente tem algumas burocracias. Eu estava no shopping outro dia, vi um rapaz falando um monte. Porque eu tenho burocracia, não sei o quê. E ele começou a reclamar e eu nem sabia o que ele estava reclamando. E aí eu falei, calma um pouquinho, eu peguei a reclamação. Qual que era o problema dele? Ele não tinha, obrigado, ele não tinha um comprovante de licença nos últimos 3 meses dele. Aí a menina me chamou e falou, olha aqui, ó, se eu não tenho, não entra no sistema, aí não é culpa nenhuma. Aí eu fui e falei para ele, era isso que é o problema? Não é a burocracia, é a empresa, porque eu acho que eles têm alguns dados que ele tem que enviar e vai ficar atualizado. Só isso. Agora aqui, ó. Sobre o cartão. O cartão é gratuito. A primeira identidade. Tá? Sai na hora? Sai na hora. Mas já tem tudo da Nossa Senhora, Tá bom. Só vou pegar para divulgar também. Legal. Eu vou falar aqui, porque eu estou na frente de pessoas que eu conheço há mais tempo e sabem que eu sou muito sincero. A gente, quando o idoso está aprendendo uma carteirinha, está sendo cobrado um taxa. Sim. Tá? Mas se ela fizer o boletim de ocorrência, se eu não me engano, ela pode, porque o que a gente está pegando muito no ônibus?
O idoso está em casa, sábado à noite, vai o neto dele e pede cartão. E a gente está fazendo um trabalho, porque por isso que a gente quer avançar. O que acontece? E o que acontece? Vai ter o cartão também, mesmo caído. Só que vai diminuir esse agravante que a gente tem. Porque o que acontece? Por que a gente solicita o boletim de ocorrência? Porque o idoso perdeu, ele acionou, ele vai ser gratuito para ele e ele já bloqueia. Entendeu? Agora, quando o idoso não faz. Não! Eu estava no ônibus esses dias, um cartão lá passando idoso, vem cá. Esse cartão aqui para mim. Presta aqui só. Não, que minha avó pediu para mim buscar farinha ali. Você não pode usar. Pegando o cartão, a mulher foi lá, ela quis pôr o negócio abaixo. E a gente falou para ela, não pode, é o seu direito, não é o dele. E se a gente quer melhoria na cidade que a gente vem batalhando, é que eu sempre falei. É a primeira vez em 30 anos que eu vejo uma empresa colocar veículos zero na cidade do Paraná. Você vê, hoje eu estava assistindo 20 horas. Eu fui para trabalhar escolar na Rua Zero, parei no postinho do agendor, e o problema é que a pessoa não sabe se foi carregada, né? A mulher veio, cadê o outro motorista? Ele está numa reunião. Ela se virou e falou, pode falar para ele que meu filho não anda na rua. É para pôr ônibus. Sabe, aí você... Não, aí você... O motorista conhece... Não. Você viu os 2 vídeos que eu coloquei essa noite? Não. E foi que de manhã eu estava falando com o encarregado da escolar. O cara fez um vídeo que anotavam 3 crianças que o motorista estava pegando. Porque cada van ela tem a capacidade certa, né? Então assim, ainda falei para ele. Ele estava reclamando porque um dia antes deixou a filha dele um ponto antes. Mas peraí, não é questão de um ponto. Às vezes a menina Não posso te falar que é mentira. A menina desceu porque a menina às vezes. Me desculpa. É mentira. Eu já usaria um pouquinho disso ali. Não é 2 quilômetros de distância. E eu vou te explicar aí como é mentira, porque a monitora, se o pai não está no ponto, ela fica no carro, ela fica no veículo, a gente continua o itinerário, aconteceu ontem comigo. A gente faz todo o itinerário, entrega todas as crianças. Aquela criança que ficou, a gente volta. Se o pai não está no ponto, o veículo fica parado, pisca-alerta ligado e a gente entrando em contato com os responsáveis da criança. Não aparecendo o pai, é chamado os órgãos competentes, o conselho tutelar, né? Para que a gente não deixe no ponto a criança. E ele ainda fala que é uma criança de 11 anos. Não deixa. Todos eles estão treinados para isso. Isso daí é não existe esse tipo de. O pessoal exige direito, na hora que tem o direito, o pessoal distorce e faz o que quer. É o que eu falo assim, olha, eu trabalho. Existe deveres, né? A gente trabalha anos, eu trabalho anos aqui no transporte da cidade, toda essa parte de acessibilidade a gente sempre trabalhou. Não precisou a gente chegar aqui no conselho para a gente estar falando isso toda hora. Eu estou 3 meses na empresa, você está esse tempo também na prefeitura. Você também está uns 3 meses, né? 7 meses. Então, a gente ligando, fazendo um trabalho. Legal do Roberto, porque o outro, o outro que estava, acho que esse Roberto Pertence, o outro criador de fora, ele não conhecia muito bem a logística da cidade. Então, o Roberto, ele está lá e ele trabalha na TAM. Ele conhece toda a logística da cidade. Ficou ele, que mudou bastante. E é que eu falo porque eu fiz. E é que eu estou falando para a senhora. Tem mais noção. Quando ela já está com os dados já. Ela já está com dados de todos os horários do grupo. Inclusive, embaixo está falando de passar na Marina. Às vezes a pessoa está ali na Marina e ela soube que ela mora no Loti e vai demorar 50 minutos. Ela pode fazer uma coisa e o que acontece? Se você estiver um problema, às vezes, de uma acessibilidade de uma pessoa que não se encaixa naquilo, entre em contato com a gente que eu tento fazer isso. É que eu estou falando, a escola. A escola, na elaboração, nós não íamos ter o ônibus para a escola.
celular. O interesse pra gente, eu sou filho da terra, né? É ter uma cidade sossegada, calma. Olha lá, foto. Toda acessibilidade, não lá. Tirou uma em pé também, a gente conversando normal, Sim, tá olhando. E aí, o meu intuito é não ter reclamação e poder servir as pessoas que tiverem a necessidade dos carros, vão para a revisão, tudo direitinho, os equipamentos funcionam, os horários, o motorista sabe fazer. Vocês estão convidados. Eu só achei, ô, Paulinho, eu sou bem sincero contigo, desculpa. Eu só achei que a divulgação, ela deveria ser um pouco mais, sabe, da questão do transporte pro aluno escolar. Eu acho que tinha que ser mais divulgado, mais... Mas eles estão fazendo uma elaboração. Tipo assim, a chegada do João divulgou bastante. Sim, mas eu vou falar mas esse negócio, sabe, bem... Mas o que está Porque acontecendo? é isso mesmo. Difícil, antigamente, eu lembro da época que pegava os ônibus lá da Piracema, lá que fazia Piracicaba, trazia os ônibus de lá, tudo pra cá da antiga Miramar. Agora você vai pegando um ônibus tudo zero. Chegava ao Eu final acho de que eles não querem falar muito da antiga administração, porque o dado que você deu é bem interessante. 30 anos que não tinha um ônibus novo, né? Não, e agora, que nem agora, chegou. Agora a gente vai falar. Então, isso impactou, tem que impactar mesmo. A gente está falando do escolar hoje, que os carros chegaram, né? Apresentaram na segunda-feira. Ele ainda não teve mais divulgação, porque está sendo, como antigamente era ônibus, hoje, por exemplo, em uma linha, chega a ter 3 vans, que aí vai todo mundo acomodado, cinto de segurança, tudo. Só que estão adequando esse horário. Inclusive, hoje, esse cara que estava falando, entre nós ali, a gente estava tudo comentando, né? Vamos para a rua para ver o que está acontecendo. E aí, um coordenador do escolar ainda falou: naquela filmagem, é 3 alunos que estão ali selecionados, porque ele sobe, ele entra na rua Mangalá para pegar os alunos E já está circulando com os alunos? Já, todo mundo com cinto de segurança, o carro com. Porque chegou segunda, começou o que? Ontem, então? Na realidade, começou na quinta. Foi ele. Porque o que aconteceu? Quando as aulas iam voltar, né? E a gente já estava preparando os veículos para. Aí, do nada, a gente ficou até buscando informação: quinta-feira tem aula. E aí? Os carros já estavam ali, adesivando, né? Estava chegando os carros. Aí na quinta-feira a gente colocou nos itinerários. Eu não sou responsável pelo escolar, mas eu ajudo. Que nem ontem. Ontem um motorista, na hora do acidente, eu estava fazendo o percurso, né? Com a criança. Esses ônibus foi para a Leninha, na garagem. Não, a Leninha é do patrimônio, mas é ela que elabora tudo com o nosso coordenador. Entendeu? Não é ela que vai organizar esses ônibus. Ela organiza os itinerários, tudo, mas não fica na garagem da polícia. Todos a translocar. Entendi. Então não são competência da prefeitura. Por exemplo, nós, uma informação, A empresa prestando um serviço para a prefeitura. é a mesma informação, pelo que eu sei. Nós não transportamos nenhuma criança com deficiência. Isso daí é o próprio município. É o próprio município. Os carros que os deputados enviam, que eles conseguem, tudo é deles. É a prefeitura. Nós, Esse carro continua. tem que continuar. O caminho da escola. Os veículos adaptados sim, mas o tempo deles existe uma coisa. Por isso que eu falo. Exemplo, tem um aluno naquela escola X. É o carro da prefeitura que é. Só uma ideia, a questão dos horários, dos itinerários. Isso lá é Poderia ser colocado Posso falar uma unidade de saúde. Aonde vocês quiserem. Não, mas é porque eles compram, eu entendo que as pessoas só mandam, as pessoas acham que isso é. Mas, por exemplo, dentro da unidade de saúde, Eu quero pronto-socorro, você entender agora o recado que eu vou te dar. Ele sabe. Acima de mim, esse cara é muito chato. Não é? Eu enfrento eles porque eu fui colocado lá por causa do meu conhecimento. Então, assim, ele faz o negócio, a gente cria, aí vai falar com os caras, não, que
sei o quê. O Roberto ele é nosso. Aí eu vou lá e bato no encarregado. Colocou o Roberto Aires. Vamos lá. Isso. Eu bato Ele é o no... representante da empresa. Aí- funcionário da empresa. Só Sim, que aí, lá, Aí vem o dono. Aí tem o encarregado. O encarregado, não, Roberto, porque isso tá errado, amigo. Que nem aquele ponto da divisa, eu tô numa briga com os caras, feia. ali. Mas calma aí. O que a André me perguntou? Aonde que ela pode divulgar os horários? Aonde quiser. Porque não há problema. Eu quero que a população saiba. Mas eu queria colocar, por exemplo, fazer ingresso, colocar a unidade de saúde, UBS. Você fala dos pontos? Não, dentro dos estabelecimentos, Dentro com dos especialidade. Por exemplo, tem no conjunto de Itinerário. pessoa rasa, uma pessoa banca, a gente sabe como A funciona. luta, o Mas, itinerário. por exemplo, na UBS. Colocar. Dentro da UBS, não do lado de fora. Dentro. Lá dentro. É, Eu só queria que faz um serviço, vai ser muito Claro, com as informações. Isso. Só não, por favor. Então, pode dentro da segurança. Não. Mas já vocês quiserem divulgar, Hospital lá, o hospital, pisa a porta do hospital. Itinerário do ônibus. A gente tem que ver, porque assim, são vários itinerários. mas tudo bem, a pessoa eu coloquei todos os ônibus agora. Cada ônibus agora ele é um itinerário. Então ele está dizendo, no horário não, esse horário. Tá horário. Agora, naquele painel que você vai colocar na divisa, eu quero que eles coloquem no adesivo todos os horários. Todos. Isso. E colocar E na o cara unidade de não saúde. Que nem agora, nos ônibus, eu coloquei o acrílico atrás do motorista entre o vidro. O passageiro não tem acesso, então ele não vai arrancar. Porque antigamente ele arrancava. Isso aí é uma informação. E outra, vocês, hoje eu falo para os meus filhos, hoje a gente tem uma coisa que, na época das votações aqui, antigamente, hoje tem os Instagram, né? Hoje você coloca lá, a pessoa vê. Porque ela não vai ver o Instagram da prefeitura, por exemplo, mas vai ver o do André, vai ver o meu. E aí então, gente, isso aqui é a novidade aqui. Talvez eu consiga fazer um cartão. Eu já Que nem nós temos o Jussara. E vou fazer um vídeo explicando por que eu fiz esse cartão, como foi. E outra coisa. Vou colocar no Instagram. Outra coisa. No Instagram. Como Outra deve ser. coisa, eu e o Paulinho, depois que eu entrei nessa empresa, exemplo, eu quero citar. Aqui, no Jussara, por exemplo, nós temos duas linhas. Uma que vai e uma que volta. Então, todo mundo está saindo daqui, né? Só que Não uma é é horário, né, Roberto? Não é certo. Vai horário. Não, às vezes tem um conflitozinho, tá aí. Você vai ver aí. Mas eu quero explicar uma coisa do desenvolvimento. A senhora morou em São Paulo, a senhora sabe disso. O Jussara, ele sai do centro, percorre a Marina, Monteiro Lobato, desce a Avenida Jussara, entra no Leonor, tá? E ele para no mercadinho ali na esquina. Ele manobra e volta ao mesmo itinerário. Eu tenho outro Jussara, por isso que dá diferença. Ele sai do centro, pega a Marina, Monteiro Lobato, desce a Jussara, ele passa no Jardim Leonor, ele vai até o Regina Maria, ele vai na esquina da Dom Pedro e para, manobra e volta. Só que aí ele sobe a Nossa Senhora de Fátima. Mas por que eu fiz isso? O mercado mais próximo de quem mora ali no Jussara, vamos dizer, da Pedra do Jacó para baixo, até o Leonor. É o primeiro Jussara da Agenor. A feira, no domingo, não fica no Agenor. Esse ônibus que faz a parada no amarelo, no domingo ele não roda. Mas esse que vira no circular, ele roda. Entendeu? Então, todo esse trabalho foi a gente que foi fazendo ali. E é o que eu estou te falando. Talvez você não esteja especificado, depois eu te falo. Eu preciso que essa pessoa saiba disso. Porque às vezes a pessoa pega esse ônibus, ele volta pelo Jussara, ele para no trevo do Jussara para pegar o Regina Maria para ele não criar. É igual o Vila Operária. Vila Operária, ele vem em sentido Monteiro Lobato, entra na José Cesário, vai, faz o contorno, e é o mesmo que vai para a Avenida 1. Não, agora eu tirei. Tirou? Sabe por quê? Porque quem mora na Vila, quando a gente criou o Vila Operária, O Vila Operária é uma alternativa. não, o Vila Operária é a galinha de ovos de ouro
da lotação. E o Márcio, quem criou foi eu e mais 3 caras da lotação. O Márcio, vereador, ele colocou na tribuna, no jornal A Tribuna de Santos, que ele que criou. Eu fui lá na Câmara e falei para ele se retificar que ele não tinha criado nada. A ideia do Vila Operária, então hoje ele sai do centro, ele corre a Marina, aí ele entra ali na Monteiro Lobato, ele entra na Rua do Posto, ele desce aquela avenida, ele sai na Rua Bolívia, aí ele sobe a rua ali que eu esqueci, ele vira de novo e sobe a 15 de novembro. Ele pega a Monteiro Lobato, entra no CDHU, passa as 3 ruas do CDHU, passa aquela viela e ele sai na esquina da Satira. Por quê que eu criei isso de proibir de ir na Avenida 1? Primeiro, porque a linha é curta. Você imagina você morar no Vila Operária e você pegar, você está atrasado. Você pegou no Vila Operária, o cara vai lá na metade da cidade para voltar. Ele começa a te criticar. Segundo ponto, quando ele entra no Satiro, 90% das nossas linhas, quando ele chega no parque, ele já está cheio, ele está lotado. Essa van, ela está vazia. E ela vem pegando ali, te dando conforto de você vir sentado, pagando a passagem, e é um veículo rápido. Se o ônibus, exemplo, aconteceu alguma coisa ali no Vila Operária, ele não entrou na frente do ônibus, ele vai entrar atrás. Mas ele alcança o ônibus e ultrapassa. Esse é o itinerário das antigas Mas eu vou te falar uma coisa. Você tem um transporte alternativo que foi a maior corrida. Mas ó, vamos lá. Quando a gente criou o transporte alternativo em 97, porque não tinha ônibus, nós fomos obrigados a criar as linhas. Tá? Quando começou a criar as linhas, a prefeitura deu 14 vagas de locação para nós, que hoje é 13 no ônibus. Tá? Isso cobre a cidade. Ela cobre fazenda, ela cobre tudo. E é que nem eu falei, no horário comercial, vamos dizer assim, a cada 5 minutos chega um transporte no centro da cidade. Não existe cidade nenhuma que tenha esse tempo. Não existe. Podem brigar comigo o que for. Um Jussara com 50 minutos e um Loti com 50 minutos está dentro do tempo estimado do transporte coletivo. Porque você vai para outras cidades, exemplo, estou falando de Florianópolis, eu ficava doido com Florianópolis. O ônibus era meio-dia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Eu já sabia. Você era informado pelo aplicativo. E eu agora tenho um Loti a cada 50. Aí o pessoal fala assim, pô, mas o Loti a cada 50, porque a pessoa não entende que o Loti, ele só serve do trevo da Genor até a rua da divisa da rua do motel. Sabe quantos quilômetros dá? 3 quilômetros. Por lei, eu nem precisaria ter essa linha. E a gente tem elas. Entendeu? Mesma coisa, a senhora entendeu? Porque o corredor é aquilo que eu estava falando. Quem mora no Veracruz tem 4 alternativas de veículo. Na realidade tem 5 porque ainda tem o lado praia. Quem mora até o Jussara, até o Trevo, também tem 4 linhas. Quem mora no Jussara, aí aquela pessoa, se ela tem um horário no aplicativo, ela sabe a hora que minha mãe mora no Jussara, ela tem essa tabelinha, minha mãe não tem problema. Minha mãe tem problema quando tomei uma bronca da minha mãe, fazem a obra no Jussara, no Itaoca e no Jussara. Minha mãe trabalha onde? No Itaoca, esqueci da minha mãe. Entra no Santo Eugênio no Jussara e desce no trevo do Jussara. Minha mãe, 2 horas, lá no ponto do Itaoca. A minha mãe me liga, o que está acontecendo? Eu falei, A minha mãe logo eu falei, eu que mandei eles pela pista, porque o tempo era demais. Então a gente tem esse contratempo. Quem mora até o trevo do Agenor, ele tem ele tem mais 5 linhas para ele chegar até o trevo do Agenor. E quem mora no Loti, ele tem 2, um que vai e um que volta. Se eu tenho um horário, a gente que trabalha com isso, a gente tem cada história.
Eu vou contar uma absurda que eu vi. Posso te interromper? Eu vou fazer o encerramento Tá da bom. reunião. Tá. Aí a gente continua com Tá a bom. conversa, tá bom? Eu acho que elas têm que fazer parar a gravação, certo? A gente falou tudo sobre todas as pautas. Existe a possibilidade de a gente fazer uma extraordinária, porque a gente não conseguiu falar de algumas coisas que a gente estava sem falar, né? mas sem problema algum, porque a presença dos dois aqui Foi essencial. e excelente explicação de vocês, as questões que vocês responderam para a gente, que a gente também acabou passando para vocês, né? Alguns problemas que às vezes vocês não têm essa visão. Muito obrigado pela presença novamente do Roberto, do Paulinho. Vou encerrar então agora a 108ª reunião ordinária, no dia 5/8 de 2026, do Conselho Municipal da Integração e Direitos da Pessoa com Deficiência de Mongaguá.